Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em todos os nossos corações. Mais um vídeo, mais um tema: indiferença, cólera, remorso e ciúme. São os temas desse vídeo. Agradeço a você que tem assistido os nossos vídeos, tem feito comentários, agradeço muito pelos comentários, sempre comentários que nos levam realmente a ficar muito felizes, sempre incentivadores. Muito obrigado, agradeço muito. No livro O Consolador, esse livro é de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, tem todos os assuntos importantes para a nossa vida. E aqui ele vai falar da indiferença. A indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva, dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Interessante a questão, né? E bem profunda mesmo, né? O Emmanuel responde o seguinte, que a indiferença, que se traduz por cristalização dos sentimentos, é sempre perigosa para a vida da alma. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela natureza de suas expressões educativas. Ou seja, em muitas ocasiões, temos que nos abster de dar respostas, de fazer comentários também. Como entender, uma outra pergunta, o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A cólera, ela não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço da recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressentimentos. Quer dizer, a cólera é algo terrível, faz mal para nós, porque nós emitimos pensamentos extremamente negativos, e se nós enviamos esses pensamentos negativos para alguém, e esse alguém estiver num momento de desequilíbrio, e colocar dentro dele mesmo esses pensamentos, isso também vai lhe fazer muito mal. Por isso que é importante que nós trabalhemos no sentido de deixarmos de ser criaturas que se encolerizam por qualquer situação, muito embora as situações da vida não sejam muito fáceis, mas é possível não ser uma criatura colérica. O remorso é uma punição? O remorso é a força que prepara o arrependimento, como o arrependimento é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus valores do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada de Deus. Dizíamos então que o remorso é, sem dúvida nenhuma, a força que vai preparar o arrependimento. E aquele que sente remorso é porque ele reconhece que algo de errado tenha feito. E quando nós reconhecemos que algo de errado tenhamos feito, já é um princípio para que nós possamos resolver a situação. Pensemos nisso. Outra pergunta: como se interpreta o ciúme no plano espiritual? O ciúme, propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral,
ou de estacionamento no egoísmo. O ciúme está muito ligado àquela situação da posse. Quem sente ciúmes, muitas vezes diz que sente ciúmes porque gosta muito, vamos dizer que seja um ciúme entre pessoas. Não gosto muito da pessoa, mas na realidade existe muito de posse nessa situação. Dolorosa situação, o ciúme, que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, com oração, com vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, é que poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual todas as almas podem atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. O livro Consolador foi escrito na década de 50. E hoje estamos no ano de 2021. São mais de 70 anos passados sobre isso. E o Emmanuel diz aqui que o ciúme vai nos trazer reflexos nos dias do futuro. E temos lamentavelmente visto espíritos que reencarnaram posterior ao livro Consolador e que, em razão de algo que eles chamam de ciúme, mas na realidade é posse, cometem atos terríveis, crimes, atrocidades contra a outra pessoa, por não aceitar a separação. Evidentemente que uma pessoa que toma essa posse é um espírito doente, totalmente em desequilíbrio, muito embora seja nosso irmão, mas ele está doente, desequilibrado. Ele considera o outro ou a outra dele e não aceita, de modo nenhum, o rompimento. Isso é o ciúme, que precisa ser combatido, porque pode nos levar a grandes desequilíbrios. Como devemos efetuar nossa autoeducação, esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade da sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam na sua organização psíquica recordações prejudiciais, tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. A vez de observar, nos fala Emmanuel, que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz com que nós evoluamos, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, compelindo as criaturas a dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências, na evolução sublime de seus sentimentos. Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem, principalmente nos dias atuais, pelo sexo,
abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo entre as angústias sexuais do mundo a renúncia e o sacrifício, em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreendendo-se, pois, que, ao invés da educação sexual, pela satisfação dos instintos, é indispensável que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Sexo que é muito importante na vida de todos nós, mas que precisa ser feito sempre com responsabilidade, com ponderação, sem abusos. Foram 4 questões que nós colocamos aqui: indiferença, cólera, remorso, ciúme e o sexo. São assuntos de ampla discussão, que precisam ser amplamente conhecidos, para que nós os tiremos da nossa vida, para que nós realmente rompamos com aquilo que nos prejudica, com aquilo que nos desequilibra e nos compromete mais, espiritual e moralmente falando. Era isso, amigos e amigas, que tínhamos para esse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.